História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 2 de outubro de 829, morre o imperador bizantino Miguel II de Constantinopla, meu 44º avô, pai do príncipe Constantino Bernardo de Quirós, meu 43º avô, geniarca da família Queiroz de Portugal e Espanha. Miguel II, dito o Amoriano, foi imperador bizantino de 820 até à sua morte a 2 de outubro de 829. Biografia. Miguel nasceu na cidade de Amorium, na Frígia, sem nenhum documento que indique a sua filiação. Começou a sua carreira como soldado raso, mas foi sendo promovido até alcançar o posto de general, pelos seus méritos e pelo seu casamento com Tecla, a filha do comandante bizantino. Juntamente com o futuro imperador Leão V, o arménio, Miguel serviu o general rebelde Vardanos, o turco, mas desertou, passando-se para o serviço do imperador Nicéforo I, em 803. Miguel foi promovido quando Leão V se tornou imperador em 813, mas este, suspeitando dele por conspiração, aprisionou e condenou à morte em dezembro de 820. Os seus partidários, porém, libertaram-no e assassinaram Leão V durante a missa de Natal na Catedral de Santa Sofia. Miguel II foi aclamado imperador e foi coroado pelo patriarca Teódoto I nesse mesmo dia. No capítulo da política interna, Miguel II apoiou a iconoclastia, mas encorajou tacitamente a reconciliação com os ignódulos, os quais deixou gradualmente de perseguir e permitiu que regressassem do exílio. Entre os regressados contavam-se o antigo patriarca Nicéforo I e Teodoro Estudita, os quais não conseguiram, no entanto, convencer o imperador a abandonar a iconoclastia. Uma das poucas vítimas desta política do imperador foi o futuro patriarca Metódio I. A subida ao trono de Miguel despertou o apetite do seu antigo camarada de armas Tomás, o Eslavo, que se proclamou imperador na Anatólia e pôs cerco a Constantinopla em dezembro de 821. Embora Tomás não tenha conseguido obter o apoio de alguns dos comandantes anatólios, obteve o apoio do almirante e dos seus navios, o que lhe permitiu apertar o cerco à cidade. Em busca de apoios, Tomás selou uma aliança com o califa Abássida Al-Mamun e fez-se coroar pela patriarca Jó de Antioquia. Foi nesta altura que Amortágue da Bulgária veio em auxílio de Miguel II e forçou Tomás a levantar o cerco na primavera de 823. Cercado por sua vez em Arcadiópolis, Tomás foi entregue ao imperador e executado em outubro. Apesar de ter suportado a crise, Miguel deparou-se com um grande enfraquecimento das defesas do Império e não conseguiu impedir a conquista de Creta pelos árabes em 824, nem logrou reconquistar a ilha através de uma expedição lançada em 826. Os árabes invadiram a Sicília em 827, tirando partido das lutas intestinas locais, e sitiaram Siracusa. Em 829, tinham, no entanto, já sido expulsos da ilha. Depois da morte de Tecla, Miguel II casou, por volta de 823, com Eufrósina, minha 44ª avó, filha do imperador Constantino VI. O propósito deste casamento era provavelmente o de fortalecer a posição de Miguel no trono, mas defrontou-se com a oposição do clero, uma vez que Eufrósina tinha sido freira. Miguel II faleceu a 2 de outubro de 829. Deste casamento do imperador Miguel II com Eufrósina, nasceu o príncipe bizantino, Constantino Bernardo de Quirós, meu 43º avô, geniarca da família Queiroz de Portugal e Espanha. A Casa de Queiroz. A Casa de Queiroz é uma família aristocrática e nobre de Portugal e Espanha. Fundada pelo príncipe bizantino Constantino Bernardo de Quirós em 846 nas Astúrias, Espanha. História. Fundada pelo príncipe Constantino, filho do imperador bizantino Miguel II de Constantinopla. O príncipe fixou sua residência no solar de Quirós, nas Astúrias. O príncipe ajudou o Papa Estevão III contra Desidério, rei dos Lombardos. A gratidão de Estevão foi tão grande que proclamou as famosas palavras "Expus de Deus a Constantino" e, por isso, recebeu favores no bispado de Oviedo. Em 846, na Península Ibérica, foi acolhido pelo rei Ramiro I das Astúrias. A tradição conta que em determinada ocasião, lutando contra os mouros, o rei Ramiro foi cercado por soldados inimigos, quando Constantino teria gritado em grego, "Esqueiros", ao rei, que significaria "Levanta-te, cavaleiro forte". Com Ramiro impossibilitado de lutar, Constantino desmontou imediatamente, entregou o cavalo ao rei e matou os inimigos do monarca. Após o ocorrido, Ramiro teria passado a chamá-lo de Constantino de Quiros. A partir desse momento o lema que Estevão lhe deu transformou-se no famoso lema "Expus de Deus, la Casa de Quiros". Família e descendência. Do primeiro casamento do imperador Miguel II de Bizâncio com Tecla, nasceram Helena de Bizâncio. Teófilo, imperador de Bizâncio, casou com Santa Teodora, imperatriz de Bizâncio. Do segundo casamento imperador Miguel II de Bizâncio com Eufrósina, minha 44ª avó, filha do imperador bizantino Constantino VI e de Maria de Amnia, nasceu Constantino Bernardo de Quirós, príncipe bizâncio, meu 43º avô, geniarca da família Queiroz de Portugal e Espanha, casou com Galinda Bernaldo Alardes de Lara, minha 43ª avó.